Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Teoria Musical Real. Eu sou o Real e hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente, porque hoje eu resolvi contar um pouco da minha trajetória com o solfejo e com o método Kodály. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque essa semana, mais especificamente há 3 dias atrás, um inscrito chamado Jobson Lisboa Ferreira 2070, ele me perguntou: por que no Dó móvel cantamos Ti e não Si? E essa pergunta me motivou a fazer esse vídeo contando um pouco da minha história com o solfejo, como eu cheguei ao método Kodály e como eu cheguei até hoje, 2025, já completo 21 anos trabalhando com o Kodály. Eu conheci o método Kodály no ano de 2004, quando eu ingressei na escola de música Sigan, que foi fundada pelo mestre Ian Guest, né? Ian Guest, que Deus o tenha, né? Tive o prazer de conhecer o mestre Ian Guest, de conviver com ele, fui aluno dele, né? E lá no Sigan eu conheci o método Kodály. Bom, vamos lá. Eu, quando comecei a tocar, eu era muito garoto lá, pelos anos de 97, 98, foi por aí que eu comecei a tocar, eu não me recordo muito bem. Eu nunca fui muito talentoso com a questão do ouvido. Na verdade, como eu aprendi a tocar sozinho, autodidata, passei numa banca de jornal, comprei uma revistinha de cifra, levei para casa e assim eu comecei a tocar, certo? Bom, ninguém nunca me falou que eu necessitava trabalhar o meu ouvido, que era uma coisa que era necessária para o músico. Então, durante muito tempo, eu só tocava lendo revistinhas de cifra, certo? Então, não desenvolvia o meu ouvido, não desenvolvia a minha percepção musical e nem sabia que mais para frente isso me faria muita falta. Até que na escola onde eu estudava, que era da rede Faetec, colocaram lá o curso de música e aí eu comecei a estudar música. Eu já tocava, mas ali eu comecei a minha educação musical e fui parar na aula de percepção musical, da qual eu falhava terrivelmente, porque para mim solfejar era uma coisa que parecia meio mágica. Como é que eu saberia o som da nota para cantar se eu não utilizasse o instrumento para que o instrumento me informasse como é que era o som daquela nota? E assim foi. Eu fui tentando solfejar dentro da aula de percepção e não conseguia solfejar, era terrível as aulas de solfejo para mim, né? E eu cheguei a desistir de solfejar. Para mim, aquilo não fazia muito sentido e fazia muito mais sentido eu investir em tocar o meu instrumento, em ser habilidoso no meu instrumento, do que ficar solfejando. Eu não via motivo para fazer aquilo e como eu tinha muitas dificuldades, o mais fácil era eu desistir de manter esse estudo de solfejo, né? Até que, por volta do ano de 2003, eu e alguns amigos, nós começamos a nos interessar a entrar numa faculdade de música, a fazer a prova do THE, né? No caso da Unirio, aqui no Rio de Janeiro, né? Que é a única universidade pública em que tem um apelo da música popular, né? Aqui nós temos 2 universidades públicas de música, né? Nós temos a UFRJ e a Unirio, sendo que a UFRJ ela é muito mais focada no estudo de música erudita. E na Unirio a gente teria a possibilidade de estudar música popular, inclusive tinha um curso chamado MPB na Unirio. E olhando o edital, estava lá a questão do solfejo na prova, e eu pensei, bom, eu preciso resolver essa questão do solfejo de uma vez por todas. Então juntou eu e um amigo meu, né, o Flávio, que a gente chamava de Zezinho, né? É curioso, né? O nome ser Flávio, mas o apelido ser Zezinho, né? E a gente começou a estudar e a gente descobriu um livrinho do Borromeo Med de solfejo, no qual ele ensinava o solfejo através dos graus, dos números, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 1, 5, 1. E ali nós começamos a ter os nossos primeiros passos, né, no solfejo. Começamos a conseguir ter sucesso
no solfejo, né? E aí me caiu a ficha que, na verdade, o meu problema não era com o solfejo, e sim com uma ausência de um método eficaz. E ali o Borromeo Médio foi a porta de entrada para eu começar a conseguir solfejar. Só que tem o seguinte, eu sempre fui muito curioso, apesar de eu ter sido muito autodidata e não tinha muitas condições de pagar uma aula de música, né? Eu fazia questão de procurar conhecimento e informação onde era possível. E eu, buscando as informações, eu lembro que eu ia para a Escola Vila Lobos, que fica no centro do Rio de Janeiro, e lá eu procurava os livros, folheava os livros e as coisas que eu achava interessante eu xerocava e levava para casa para estudar. E eu comecei a perceber o nome de uma pessoa em especial, né, que se repetia muito, que era o nome do mestre Ian Guest. Né? E nessa questão de olhar o nome dele em biografias, que fulano estudou com Ian Guest, músicos que eu gostava, que tinham sido alunos do Ian Guest, e livros do Ian Guest, né? Inclusive eu tenho livros dele aqui, né? Tá meio difícil de pegar, mas tá aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar. O primeiro livro que eu tive contato com o Ian Guest, né, foi esse aqui, né? Arranjo, tá? Do mestre Ian Guest. Aqui eu ouvi pela primeira vez falar sobre clichês de ritmo, né? Deixa eu levantar isso aqui que caiu. Né? Pela primeira vez eu ouvi falar sobre clichês de ritmo, né? Que é a metodologia do método Prince, que é um método também que mudou minha vida, né? Tem uma série aqui no canal, né? Só sobre método Prince, é um método que revolucionou a minha forma de ler, tá? Transformou da água para o vinho, né? E a primeira vez que eu ouvi falar em clichês de ritmo foi nesse livro de arranjo do mestre Ian Guest. E isso ficou na minha cabeça, que se eu quisesse evoluir e ser um grande músico, que eu precisava conhecer e estudar com esse tal de Ian Guest. E assim, em agosto de 2004, eu acabei chegando no Sigan, né? Que é a escola que foi fundada pelo mestre Ian Guest. Sigan, para quem não sabe, é uma sigla, né? CIGAM, que significa Centro Ian Guest de Aperfeiçoamento Musical. E lá eu acabei não encontrando o Ian Guest já não estava mais na escola, né? A escola era dirigida, é dirigida até hoje, né? Pelo mestre Cláudio Bergamini, que é um grande mestre também, meu mestrão, uma pessoa que também mudou minha vida porque me deu uma oportunidade de trabalho. Eu trabalho no Sigan até hoje, são 21 anos lá no Sigan e 21 anos que eu conheço o método Kodály. Mas enfim, em agosto de 2004, eu entrei no Sigan e fui apresentado ao método Kodály, né? Que a gente utiliza a ferramenta Dó móvel. O que é o método Kodály? O que é esse Dó móvel? Bom, significa que é o seguinte, é muito parecido com o método dos números, porque o Kodály a gente também solfeja por graus. Só que ao invés da gente solfejar 1, 2, 3, a gente vai solfejar Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, certo? A gente utiliza as sílabas musicais para o solfejo. O método Kodály, o método Dó móvel, consiste em solfejar tudo que estiver escrito em Dó maior. Está escrito em Sol, a gente solfeja em Dó. Está escrito em Lá, a gente solfeja em Dó. Está escrito em Mi, a gente solfeja em Dó. E o porquê disso? Porque todas as escalas, todos os tons, eles têm a mesma sonoridade. Todos eles têm a mesma estrutura, em consequência, têm a mesma sonoridade. É claro que as notas são diferentes, mas as notas serem diferentes não significa que o som seja diferente, porque obedece à mesma estrutura. Tanto é que nós somos capazes de mudar o tom de uma música, e quando a gente muda o tom de uma música, não significa que a música mudou. Continua sendo a mesma música, mesmo tendo mudado as notas, né? Por exemplo, Cai Cai Balão no tom de Mi maior. Certo? Estamos em Mi maior aqui. Se eu quiser tocar o Cai Cai Balão no tom de Sol maior, as notas vão mudar, mas não significa que a música mudou.
todas as tonalidades têm o mesmo som, apesar de terem as notas diferentes, o porquê que eu vou aprender a solfejar em 12 tons diferentes? É gastar uma energia muito grande, à toa, se todos eles vão soar igual, né? Essa é a ideia do método pelos graus, que a gente chama de solfejo relativo. Pelos números, a gente solfejaria dessa forma aqui, ó. 5, 5, 4, 3, 5, 5, 4, 3, 5, 6, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Ou seja, é ruim de solfejar. Os números, eles não são muito musicais para a gente solfejar, então fica um pouco desconfortável e não fica muito musical. Ao passo que se a gente solfejar isso dentro do dó móvel, fica muito mais musical, né? Sol, sol, fá, mi, sol, lá, sol, fá, mi, ré, mi, fá, mi, fá, mi, fá, sol, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Fez em sol. Se eu fizer em dó, sol, sol, fá, mi, sol, lá, sol, fá, mi, ré, mi, fá, mi, fá, mi, fá, sol, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Se eu fizer em lá maior, sol, sol, fá, mi, sol, lá, sol, fá, mi, ré, mi, fá, mi, fá, mi, fá, sol, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Ah, moleque, maravilha. Então, obviamente, quando eu iniciei o estudo pelo método Kodály, foi um pouco estranho, né? Porque dá uma sensação de que a gente está solfejando errado, a gente está vendo uma nota escrita Sol e a gente está solfejando Dó. Deixa eu mostrar isso aqui no quadro para exemplificar para vocês, tá? Bom, vamos lá. O que é isso aqui? O que acontece? Imagina que nós temos aqui uma partitura cuja armadura está em Sol maior. E, aliás, para quem ainda não sabe ver armadura de clave, curso Alicerces da Harmonia Musical, lá na descrição, lá no primeiro comentário fixado. Se você não quiser o curso, nós também temos o e-book Alicerces da Harmonia Musical. No e-book você não vai ter as aulas, não vai ter o curso, né? Mas tá tudo ali, tá? Nesse Alicerces da Harmonia Musical, que é o início do estudo de harmonia. A gente tem o estudo de notas na pauta, a gente tem o estudo de escalas maiores e armaduras de clave e dos intervalos. Então, a gente precisa saber as armaduras de clave. Então, tá aqui, ó, no tom de Sol maior e a nossa tônica está aqui. Dentro do Kodály, nós apelidamos a tônica de Dó. Dó no Kodály não significa nota Dó. Dó no Kodály significa primeiro grau. Então causa uma certa estranheza no início a gente estar olhando o Sol e cantando Dó. Se a gente está no tom de Ré maior, a gente está vendo a nota Ré e estamos cantando Dó. Certo? Beleza. Então, mas apesar dessa estranheza no início, eu entendi qual era a ideia do método. Eu rapidamente relacionei ao que eu já estava fazendo com os números e resolvi comprar a ideia. Falar, bom, já estou aqui, já comecei, vamos ver até onde isso vai dar. E eu costumo falar que eu estou vendo aonde isso vai dar há 21 anos, né? Que eu estou no método Kodály, eu casei com o método Kodály. O método Kodály mudou a minha vida, mudou a minha forma de solfejar, fez a minha evolução ser assim, ó, absurda, né? E eu não abro mão do método Kodály de forma alguma. Eu hoje trabalho com o método Kodály, eu dou aula de solfejo e percepção musical utilizando o método Kodály. Inclusive eu trabalho no SIGA, né? Eu entrei em 2004 como aluno e rapidamente, já em 2005, eu já estava dando aula e eu estou até hoje como professor do SIGA. Certo? E eu defendo o método Kodály com unhas e dentes. Quem vier aqui criticar o método Kodály vai encontrar um defensor ferrenho do método Kodály, tá? Porque eu sei o que ele fez de mudança no meu ouvido, na minha percepção musical, no meu solfejo, tá? Então, a gente está aqui. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Ti, Dó. Dó, Ré, Mi, Fá,
Eu coloco entre aspas porque a gente sabe que não são as notas exatamente, né? É só um apelido que a gente dá a essas notas. Sol, Lá, Ti e Dó. Aí beleza, a gente vai, dentro do método a gente vai colocando as notas aos poucos, a gente não solfeja a escala toda assim de uma vez, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Ti, Dó, Ti, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. A gente não solfeja, a gente vai adicionando as notas aos poucos. E aí, lá na frente, quando a gente adiciona o 7º grau, vem essa coisa esquisita. Por que Ti? Por que não Si? Por que não Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, por que Dó, Ti, Dó? E esse mistério, até por uma questão didática, ele é guardado um pouco para mais lá na frente a gente entender o motivo do Ti e não do Si. E quando chega no momento que a gente entende o porquê do Ti e não o Si, cara, isso é genial. Foi nesse momento que eu falei, cara, esse método, ele é genial. Eu já estava convencido porque eu já estava vendo como eu estava evoluindo rápido com o método Kodály. E aí, quando chegou no momento de saber o porquê do Ti, eu falei, putz, esse é o método, é isso aí. É isso que eu preciso, é isso que vai fazer eu evoluir de uma forma que eu nunca imaginei. E vamos lá. Bom, a gente começa solfejando o tom maior, né? Bacana. E aí, depois de um certo tempo, a gente começa a solfejar o tom menor, tá? A gente começa a solfejar o tom menor. O tom menor, a gente vai olhar pela armadura relativa, né? E se você também não sabe o que são os tons relativos, também eu explico lá no curso Alicerces da Harmonia Musical. E se você estudar o curso Alicerces da Harmonia Musical e você tiver interesse em entrar no estudo de harmonia, a gente tem também o e-book Harmonia Real 1. O e-book Harmonia Real 1 ainda não virou curso, mas vai virar muito em breve, tá? Eu já comecei a gravar as aulas do Harmonia Real 1, em breve já está disponível para vocês, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Bom, a gente começou a solfejar o tom menor e a gente vê a tonalidade menor pela armadura relativa. Então aqui eu estou com uma armadura de Dó maior, relativo de Dó maior é Lá menor. Então eu estou aqui no tom de Lá menor. No primeiro momento, solfejando a escala menor natural. Lá, Ti, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e Lá, certo? Dentro do Dó móvel, Lá, Ti, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e Lá. Beleza. Depois de um determinado tempo, que a gente já está solfejando a escala menor natural, nós colocamos a escala menor harmônica. E a escala menor harmônica, para quem ainda não conhece a escala menor harmônica, é uma escala menor onde nós pegamos o 7º grau e elevamos ele meio tom. Então a gente pega aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e subimos meio tom no 7º grau. Ao invés de Sol, vira Sol sustenido, certo? Deixa eu tocar aqui essa escala. Escala menor natural. Escala menor harmônica. Olha o 7º grau aqui. Certo? Bom, como é que a gente vai solfejar esse 7º grau elevado? A gente poderia solfejar Sol e fazer a diferença somente no ouvido, mas aí que vem a genialidade do método Kodály. No método Kodály, nós nunca solfejamos duas sonoridades diferentes com a mesma sílaba. Todos os graus que nós elevamos meio tom, a vogal é mudada para I. Então aqui, Sol, a gente solfeja Sol, Sol sustenido, mudando a vogal para I, deveria ser Sil, né? Sil, certo? Mudei só a vogal para I. Só que isso fica um pouquinho desconfortável de solfejar Sil, não é tão legal. Então a gente solfeja Si, certo? Então, meus queridos, é por esse motivo que nós solfejamos Ti aqui, porque Si dentro do Kodály significa Sol sustenido. E aí minha cabeça, pum,
bugou. Por que ela bugou? Porque no método dos números, a gente solfeja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tanto para tom maior quanto para tom menor, e para qualquer alteração. Você vai pegar o quarto grau aqui, que no caso aqui no tom de Lá menor seria o Ré. Ré, né? A gente vai solfejar 4. 1, 2, 3, 4 no método dos números. Se eu subir meio tom aqui, continua sendo 4. 1, 2, 3, 4, só que eu vou precisar fazer esse sustenido no meu ouvido. Dentro do método Kodály, não. Nós associamos a sonoridade dos graus, tanto os diatônicos quanto os graus alterados, a sílabas. Então não existe duas sonoridades distintas com a mesma sílaba. Cada sonoridade tem sua sílaba específica. Então isso, cara, isso abriu um leque de possibilidades, não é bem um leque de possibilidades, abriu assim uma coisa no meu ouvido que passou a ser tudo mais fácil. E aí a gente solfeja a menor harmônica dessa forma. Lá, ti, dó, ré, mi, fá, si, lá, mi, ré, dó, ti, lá, fá, mi, si, lá, ti, dó, ti, lá, si, mi. Si, fá, mi, ré, dó, ti, si, lá. Certo? Então, gente, para mim isso foi um divisor de águas. Logo depois que a gente solfejar a menor harmônica, nós começamos a solfejar a menor melódica. E a menor melódica, para quem não sabe, nós pegamos o sexto grau e subimos meio tom também. Além do sétimo, que já estava elevado na menor harmônica, nós também elevamos o sexto grau. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vem aqui, sobe ele e mantém a mesma lógica. Se eu subir meio tom, eu mudo a vogal para I. Então, ao invés de Fá, vai ser o Fi. Lá, ti, dó, ré, mi, fi, si, lá, si, fi, mi, ré, dó, ti, lá. Lá, si, fi, si, lá, mi, fi, si, lá. Certo? Então, todas as vezes que a gente modifica uma nota subindo meio tom, a gente vai modificar a vogal para I. Aí, isso já está explicado, a gente já sabe o porquê que a gente solfeja Ti e não Si. E aí a gente, mais para frente, vai estudar as escalas cromáticas. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre como se faz uma escala cromática. Parece até uma coisa meio estranha. A escala cromática é só fazer meio tom. Mas não é tão simples assim. Existe escala cromática maior, existe escala cromática menor. Mas isso é tema para um outro vídeo, tá? A escala cromática que a gente começa a solfejar, por exemplo, em Dó maior, você tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Ti e Dó, certo? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Ti, Dó. Ficou apertadinho ali no final, não tem problema. E a gente vai ter Dó sustenido, que vamos solfejar Di. Nós vamos ter Ré sustenido, que vamos solfejar Ri. Nós vamos ter Fá sustenido, que vamos solfejar Fi. A gente vai ter Sol sustenido, que vamos solfejar Si. E a gente vai ter o Ti bemol. A gente não vai ter Lá sustenido, vai ter Ti bemol, que quando a gente abaixa meio tom 1 grau, a gente muda a vogal para A. Então, Ti, abaixei ele meio tom, virou Tá. E aqui, ó, B quadro para voltar a ser Ti. E tá aqui a minha primeira escala cromática solfejada dentro do Dó móvel. Dó, Di, Ré, Mi, Fá, Fi, Sol, Si, Lá, Tá, Ti, Dó, Ti, Tá, Lá, Si, Sol, Fi, Fá, Mi, Ri, Ré, Di, Dó. Maravilha, maravilha. Bom, tem mais algumas coisas acerca do método Kodály. Deixa eu voltar a minha câmera aqui para eu conversar com vocês de novo. Tem mais algumas coisas acerca do método Kodály
que eu acho que não tem necessidade da gente falar agora, porque a ideia do vídeo aqui era responder a pergunta do Jobson sobre o porquê solfejar ti e não si. E eu acho que já tá legal, já dá para vocês terem um norte aí no estudo de solfejo de vocês. E se vocês quiserem estudar solfejo comigo, leitura, né, entre em contato comigo no WhatsApp que está aqui na tela, também tem um link lá na descrição, lá no primeiro comentário, tá? E eu vou deixar aqui para vocês a playlist do curso do Método Prince, tá? Para vocês estudarem o Método Prince, que é um outro método também que mudou a minha vida. E aqui é uma playlist de aulas de harmonia para você que tem interesse em estudar harmonia, beleza? Meus queridos, muito obrigado a vocês que ficaram aqui até o final do vídeo. Um grande beijo e até a próxima. Fui!